este. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à primeira parte da nossa reunião de hoje, cuja ordem de trabalhos trata-se da audiência com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Esta audiência vai ser no formato misto, presencial e videoconferência. E a grelha de intervenções tem com a entidade visitante, que será o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, que fará uma intervenção inicial de 10 minutos sobre o assunto a sustentabilidade do teletrabalho e depois uma intervenção por parte dos grupos parlamentares que quiserem intervir de 5 minutos cada e depois, no fim, o Sr. Bastonário responderá numa intervenção síntese final de 10 minutos. Penso que o procedimento está entendido. Vou passar a palavra para a sua intervenção inicial de 10 minutos ao Sr. Bastonário, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, a quem cumprimento e a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Bastonário. Muito bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Muito obrigado pelo vosso interesse em ouvir os nossos contributos. Gostaria de começar por contextualizar com aquilo que... Ó, Sr. Bastonário, bom dia. Era para lhe dizer que tem que ligar a câmara, se faz favor. Muito bem. Muito obrigado. Já está bem? Pode prosseguir, sim, sim. Muito bem, muito obrigado. Pois, contextualizando, as nossas preocupações com esta matéria inserem-se numa questão mais abrangente e que tem que ver com algo que temos vindo a sensibilizar desde há bastantes anos, tanto junto da comunicação social, como dos decisores, como de parceiros sociais, realizando atividades de promoção da saúde mental nos locais de trabalho, reconhecendo boas práticas, fazendo campanhas, mais recentemente, inclusivamente, lançando um website, maisprodutividade.org, com recursos para as organizações, para os seus profissionais, para os trabalhadores poderem construir mais literacia sobre esta área e poderem intervir mais, prevenindo sobre matérias que estão na base das nossas preocupações relativamente à organização do teletrabalho. Temos a esse propósito, inclusivamente feito no passado, e sobre as dimensões relativas à prevenção dos riscos psicossociais, propostas de alteração da legislação atualmente existente e apresentadas no Parlamento e ao Governo. Também existiu por parte do Parlamento uma aprovação de uma resolução em 2018 que recomendou ao Governo algumas iniciativas, nomeadamente de mudança legislativa, a Resolução 240 de 2018, recomendando, por exemplo, a criação da figura do psicólogo do trabalho no âmbito das equipas de saúde ocupacional ou o reforço daquilo que são as obrigatoriedades em matéria de prevenção dos riscos psicossociais no trabalho. E estabelecemos, desde há alguns anos, contactos regulares com os parceiros sociais e tentando fazer pontes e alguns entendimentos mínimos entre todos os parceiros sociais nesta matéria. A questão do teletrabalho não está dissociada daquilo que são as culturas existentes em cada organização, daquilo que são as práticas das suas lideranças, daquilo que é a autonomia que os trabalhadores possuem nessas mesmas organizações, daquilo que são as práticas preventivas sobre a discriminação ou sobre a igualdade no acesso a oportunidades nas organizações e, portanto, sobre práticas que têm que ver com a sustentabilidade dos negócios que também olhem
para aquilo que são os desempenhos das pessoas e o seu bem-estar. E nesse sentido, o nosso contributo pretende precisamente acentuar a necessidade de olharmos mais para aquilo que são contributos da psicologia em matéria de consequências do teletrabalho, da forma como a organização do trabalho contribui ou pode contribuir para um maior sucesso, sucesso esse não só para a competitividade das organizações, mas também no respeito do bem-estar das pessoas que nelas trabalham. Devo ainda salientar que, muito recentemente, a Direção-Geral da Saúde lançou para consulta pública um guia técnico relativamente à vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a fatores de risco psicossocial nos locais de trabalho e que algumas das nossas preocupações também aí foram reforçadas, nomeadamente com a necessidade de a saúde mental não ficar esquecida relativamente à prevenção da saúde nos locais de trabalho e, portanto, mais uma vez, também acentuando nesse documento em consulta pública a necessidade de que os psicólogos estivessem presentes nessas equipas de saúde ocupacional. Depois gostaria ainda de salientar que há uma necessidade de bastante mais investigação sobre aquilo que são os impactos do teletrabalho, sejam os impactos relativamente à produtividade das organizações, seja relativamente ao impacto na saúde e no bem-estar das pessoas que nelas trabalham. Ainda assim, o documento que vos fizemos chegar salienta alguns aspectos, seja de benefício, seja de consequências não tão benéficas e que devem ser acauteladas. Embora estes dados devam ser lidos com algum cuidado, tendo em conta, volto a referir, a necessidade de termos mais dados e mais investigação produzida sobre esta matéria. Seja como for, alguns estudos têm evidenciado uma maior satisfação das pessoas que estão em teletrabalho com a redução de alguns dos problemas que sentiam, por exemplo, relacionados com o tempo perdido em viagens, em alguns casos, ou menor distração e, portanto, melhor capacidade de foco no trabalho. Alguns gestores, e há alguns dados que apontam para isso, alguns gestores reportam que a produtividade terá aumentado com o teletrabalho. Mas reforça a necessidade de que estes dados sejam continuadamente monitorizados e existam mais estudos que validem estes dados. Há, todavia, dificuldades que também são salientadas, nomeadamente sobre eventual aumento do número de horas de trabalho por via do teletrabalho ou das dificuldades uma maior dificuldade das pessoas em se desligarem do teletrabalho, por exemplo, e, portanto, também são situações que nos devem merecer particular atenção. Alguns fenómenos, por alguns descritos como de stress tecnológico e porventura relacionados com a adaptação à tecnologia por aqueles que estavam menos habituados a utilizar no trabalho e também algumas questões relacionadas com a dimensão mais social e com o impacto deste distanciamento que neste momento está, porventura, bastante mais amplificado, mas que a questão do teletrabalho, se levada de uma forma mais absoluta e a 100%, certamente também para isso contribuirá.
E isso, essa sensação de isolamento ou dificuldades de comunicação que advêm dessa distância tem certamente algumas consequências relativamente àquilo que é o bem-estar das pessoas no trabalho e, consequentemente, e é preciso dizer, e consequentemente também à sua produtividade, porque e aí sim há a investigação já muito consolidada, ambas as coisas estão relacionadas. Daí que uma personalização das respostas a este nível e da organização do trabalho é cada vez mais uma resposta necessária, ou seja, atender àquilo que é a diversidade de pessoas e das suas necessidades no trabalho e, portanto, o desenvolvimento de competências de liderança que sejam capazes de gerir essas diferenças, de promover a autonomia das pessoas no trabalho, de garantir uma igualdade de oportunidades, aqueles que estão mais em teletrabalho não ficarem prejudicados relativamente a oportunidades de desenvolvimento face àqueles que estão mais em regime presencial, e alguns estudos apontam para esse risco. A questão da separação entre a vida pessoal e familiar e o trabalho é uma dimensão que ainda ganha mais relevância em termos de preocupação, mas há que não esquecer que as culturas organizacionais refletem-se naquilo que é o formato com que as diversas organizações acabam por utilizar para gerir o teletrabalho. Ou seja, geralmente não muda o mundo todo, não muda toda a organização por causa do teletrabalho, a cultura vigente tende a ser uma forte influência sobre as decisões que são tomadas na organização de teletrabalho. Pelo que o teletrabalho, e daí eu ter contextualizado no âmbito mais do clima organizacional existente e daquilo aquilo que são práticas sobre o bem-estar e a promoção de saúde mental nos locais de trabalho, e a prevenção dos riscos psicossociais de uma forma mais geral, mais ampla, porque é nessa dimensão mais estratégica para as organizações e de sustentabilidade para as organizações que julgamos que este ponto deve ser colocado. E assim, e vou-me preparando para o fim da minha intervenção, desta primeira intervenção, nós consideramos absolutamente essencial que se estimule que as empresas apostem muito mais no desenvolvimento organizacional e das suas culturas, no desenvolvimento das suas lideranças que não sejam tóxicas, que sejam promotoras da autonomia e do desenvolvimento das competências das pessoas e que isto faça verdadeiramente parte de uma agenda mais global do país para o desenvolvimento das pessoas, para a prevenção e assim se aposte na sustentabilidade, tendo em conta, por exemplo, a existência de índices já hoje em dia, como o índice ESG, de desempenho ambiental, social e de governance, que pode e deve ser cada vez mais utilizado como referência para a avaliação daquilo que é a sustentabilidade das organizações, tendo em conta também as suas práticas com as pessoas, as suas práticas ao nível do desenvolvimento organizacional. Evitarmos cada vez mais que o recurso aos curiosos e a práticas por pessoas cuja ausência de regulação leva muitas vezes a mais falhas éticas e de integridade, também possa ser evitada e que se estimule precisamente o contrário, portanto, incluindo os psicólogos nas equipas de saúde ocupacional, os psicólogos de trabalho, incluindo um muito maior estímulo à necessidade de todos, sem exceção, todas as organizações, terem práticas de prevenção dos riscos psicossociais, não esquecendo o impacto que isto tem do ponto de vista da produtividade. São 3,2 mil milhões de euros que só em 2019 as empresas portuguesas perderam com base em problemas como o stress e outros problemas psicológicos nos locais de trabalho, custos diretos, para além do sofrimento e, não posso deixar de salientar, das vidas humanas que se perdem, em consequência do facto de se varrer para debaixo do tapete um problema que para há muito tempo que muito obrigado, nós chamamos a atenção. senhor... E concluía só com a necessidade
de, no âmbito do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, ter um programa de financiamento para projetos de prevenção da saúde mental nos locais de trabalho e para a prevenção dos riscos psicossociais por parte das organizações. É um problema de saúde pública. Muito obrigado. Muito obrigado. Se tiver ficado alguma coisa por dizer, pois tem oportunidade na ronda final. Nós tínhamos que fazer aqui, como se diz nos filmes, não saia do seu lugar, 30 segundos de interrupção para fazer aqui um reset na tecnologia. E já vamos iniciar a ronda pelos partidos. Já está? Ok. E para intervir pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começaria naturalmente por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, o Dr. Francisco Rodrigues, não só por estar aqui connosco a debater neste momento o estudo sobre a insustentabilidade do teletrabalho, mas acima de tudo porque a Ordem dos Psicólogos teve a preocupação de concentrar uma série de estudos académicos relativamente a esta área e que são, de facto, muito importantes para o momento em que estamos a atravessar também aqui nesta Casa, na Assembleia da República, pois estamos, como sabemos todos, a legislar sobre esta matéria. É importante dizer que para nós, para o Partido Socialista e que para o Governo, o tema do teletrabalho não se coloca apenas por ter surgido esta pandemia. Sabemos todos que no programa do Governo foram consideradas uma série de medidas e foram inclusivamente discutidas de maneira forte já o ano passado, no plenário, em julho. Esta audição tem uma importância especial porque hoje é discutida em plenário, de facto, todas as propostas dos diferentes partidos políticos sobre esta questão. Claro que para nós reconhecemos que a pandemia precipitou de uma forma muito abrupta a necessidade de parar e de levar todas as funções que eram possíveis de levar para casa para teletrabalho ou para trabalho em casa. Sabemos que em todos os sistemas há vantagens e há desvantagens e estas podem ser naturalmente utilizadas como argumentos pró ou como argumentos contra a implementação do teletrabalho. De qualquer da forma, e com base nos estudos académicos publicados e até recentemente referidos neste documento e noutros, percebe-se claramente que esta modalidade de trabalho associa em muitas áreas uma maior satisfação com o trabalho, uma maior e uma melhoria do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, entre outros. Estas questões são inclusivamente corroboradas pelo estudo que a Direção-Geral da Administração e Emprego Público apresentou no mês passado, o que não deixa de ser interessante e bastante curioso. Por outro lado, também se verifica a possibilidade do aumento de sensação de isolamento, como referiu o Sr. Bastonário, ou mesmo da dificuldade de comunicação e de partilha. Observa-se ainda que parte significativa de quem tem trabalhado em casa e de quem trabalha em casa considera que não tem as condições necessárias e adequadas para o desempenho da sua função. Todas estas questões, a par da preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, como foi referido pelo Sr. Bastonário, quer pelo stress psicológico ou stress tecnológico que pode ser sentido, quer pela perda de oportunidade de desenvolvimento profissional ou mesmo pelo isolamento social, devem ser, obviamente, ponderados de forma equilibrada e justa e devemos tentar garantir que o combate a estas situações é completamente blindado na legislação que vamos implementar. Estamos em crer, e o presente estudo suporta a discussão que pretendemos fazer, que o teletrabalho não deve ser endeusado, mas também não pode ser diabolizado. Encontrar o equilíbrio é o papel que teremos de desempenhar para garantir a mitigação das desvantagens e a ampliação das vantagens existentes. Deixo uma nota ao Sr. Bastonário, que revelou uma preocupação no final da sua intervenção sobre a verba que está prevista para a reforma da saúde mental, que neste momento comporta 88 milhões. Dito isto, Sr. Presidente, gostaria de questionar o Sr. Bastonário sobre os mecanismos ou instrumentos que a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem pensados para dar apoio à formação de lideranças e de apoio ao alinhamento estratégico entre as culturas organizacionais e as alterações legislativas que estão neste momento em análise nesta Casa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura. A seguir-se-á a intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, quem dou a palavra. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, caros deputados, especialmente o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, e começando por um agradecimento pela proatividade que teve a Ordem dos Psicólogos ao elaborar este estudo sobre modelos de insustentabilidade, permita-me com, entre parênteses, o IN, porque essa é a grande discussão, é sustentabilidade versus insustentabilidade do que é o regime do teletrabalho, e dando-nos aqui alguns caminhos e alguns alertas que vêm muito a propósito no dia em que vai ser discutida precisamente os diversos projetos de todos os partidos políticos sobre o regime do teletrabalho. O teletrabalho, que é uma realidade que tem muito tempo, embora só agora é que despertou aparentemente a atenção de todos. Mas o PSD considera que temos de ter alguma cautela na revisão deste regime, especialmente porque ele tem sido exercido, no que diz respeito a Portugal, em circunstâncias que não são aquelas para que foi pensado, partindo nomeadamente por uma imposição legal fruto da situação que nós vivemos, bem como pela ausência de condições e até de planificação do seu exercício. E isto pode ter-nos trazido uma série de dados inquinados até naquele que é o estudo e o levantamento dos impactos deste ano de trabalho ao domicílio, muito diferente daquele que é o regime de teletrabalho pensado pelos regimes legais. Não obstante, há aqui algumas coisas que preocupam ao PSD e que também a Ordem nos veio alertar, nomeadamente com a questão do esquecimento do teletrabalhador no que diz respeito à sua organização. É-nos chamada a atenção por vários estudos, nomeadamente por o país ter muito mais experiência a nível de teletrabalho, que temos aqui uma dupla situação. Por um lado, o teletrabalhador tende a produzir mais que o trabalhador que está dentro da organização, e não obstante essa maior produtividade, até muito fruto do que disse aqui o Sr. Bastonário, da concentração do foco, se consegue mais facilmente, a verdade é que simultaneamente é esquecido até para reuniões da organização, ou é esquecido sobretudo na progressão de carreira, que deve ser o acesso a todos os trabalhadores. Esta é uma questão que muito nos preocupa, até naquela que é a igualdade de acesso ao trabalho e à progressão e à dignidade e à igualdade de oportunidades que tem que ser sempre garantida por todos dentro de uma organização. Portanto, quais são os reflexos que possa ter, não sei se viu, as propostas estão em discussão e, portanto, algumas decidiram mesmo, quanto a nós, de uma forma sem que haja esta ponderação e esta maturação necessária, alterar radicalmente o regime, numa altura em que nós ainda estamos numa fase de consolidação do que será o futuro. Esta é uma das questões, mas também há aqui mais algumas questões que nos colocou neste estudo e que têm a ver, nomeadamente, com a questão do bem-estar e do stress, até do stress tecnológico, aliado às situações de teletrabalho. Porque enquanto na organização há todo um espaço até de convívio, de estar com os colegas, de troca de ideias, e este stress que se gera no trabalhador, fruto deste isolamento, que pode afetar grandemente o seu desempenho e a sua saúde mental, que em última análise é um dos fatores que temos de ter sempre em consideração. Também a questão do desligar, e aqui estamos a falar de um desligar que nem tem a ver, e essa para ver se percebemos bem, que nem tem a ver com o horário de trabalho propriamente dito, mas é da incapacidade, fruto de o próprio trabalhador, por vezes não conseguir ter espaços físicos separados do local da sua vida privada e do local do exercício da sua atividade, não consegue desligar do trabalho, até porque as ferramentas, digamos, são as mesmas e em simultâneo. E, portanto, quais seriam as ferramentas, até pela implicação psicossocial que estas situações podem ter na saúde mental dos próprios trabalhadores, para que o trabalhador efetivamente, psicologicamente conseguisse desligar? Porque nenhuma lei o consegue fazer se não houver aqui uma capacidade e ferramentas para que o trabalhador o consiga fazer, como deve acontecer, até por aquilo que é a saúde e o bem-estar e o tempo que deve dedicar à sua vida privada e familiar, fundamental para manter a saúde mental e física, naturalmente, porque elas andam em conjunto uma com a outra. E, finalmente, que há aqui uma questão que acaba por ser uma preocupação também, como é que nós garantimos, de facto, a igualdade a todos os níveis e com as ferramentas psicológicas, quer para os gestores, quer para os próprios trabalhadores, porque as dificuldades sentem-se em ambos os lados
e, acima de tudo, já temos informação consolidada sobre estas matérias que permitam à Assembleia legislar do melhor sentido, ou se ainda é muito cedo e nós precisamos maturar aqueles que são os princípios que nos devem reger também nestas matérias. Muito obrigada. Muito obrigado. Já, Sr. Bastonário, obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Segue-se o Bloco de Esquerda, intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, a quem passa a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado. Queria também cumprimentar a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o seu Presidente, o Dr. Francisco Rodrigues. E, no fundo, penso que as questões estão colocadas. No teletrabalho há uma grande diversidade de situações, dependendo também das condições materiais dos teletrabalhadores, dos setores, das culturas empresariais e do cumprimento da lei. E isso é um facto. Por outro lado, nós estamos num contexto excepcional, em que, ao contrário do que a lei diz, o teletrabalho não é voluntário no atual contexto. Isto é, um dos princípios fundamentais de todo o enquadramento europeu e nacional é a voluntariedade do teletrabalho. Nós estamos a vivenciar uma situação em que esse princípio fundamental foi suspenso pela emergência sanitária e, portanto, os trabalhadores foram obrigados por lei a fazer uma transição abrupta para o teletrabalho. Alguns viram nessa experiência aspectos vantajosos, outros viram sobretudo aspectos negativos e outros viram uma combinação entre ambos. Para além das questões propriamente materiais e que merecem uma grande atenção do legislador, tudo que tem a ver com a compensação dos custos extraordinários, etc., há também, como aqui foi sublinhado, aspectos importantes que decorrem do teletrabalho e que configuram uma série de riscos psicossociais que não devem ser desconsiderados. Riscos de isolamento, riscos de descoletivização do próprio trabalho, riscos de exaustão, riscos de solidão, riscos de uma incursão patronal pelo tempo pessoal dos trabalhadores por via das novas tecnologias, riscos de invasão da privacidade e da intimidade dos trabalhadores por via do teletrabalho. É óbvio que a lei não consegue moldar totalmente as práticas, mas parece-nos, não vou antecipar o debate que teremos esta tarde, mas parece-nos que, de facto, a lei que temos não está a proteger suficientemente os trabalhadores. É preciso um enquadramento muito mais protetor dos trabalhadores e é preciso também dar sinais fortes relativamente a algumas destas questões. E, nesse sentido, todos os contributos que existem e que possam ser trazidos a este debate, que presumo se vai prolongar nos próximos meses aqui no Parlamento, acho que pode ser muito importante, porque naturalmente nós beneficiamos, enquanto legisladores e legisladoras, beneficiamos do conhecimento que é produzido pelas várias entidades. E queria agradecer-lhe, sobre esse aspecto, o ter pedido esta audiência e o documento enviado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra de seguida a Sra. Deputada do PCP, Diana Ferreira, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, e agradecer, além da intervenção inicial que fez, também o documento que fez chegar a esta Comissão, com um conjunto de reflexões que a Ordem também produziu sobre as matérias do teletrabalho e também com referenciais até a alguns números interessantes que naturalmente nos devem fazer refletir e pensar sobre esta mesma realidade e nomeadamente nesta questão também que aqui referiu na sua intervenção e que também vem referido no documento que nos enviou do aumento de produtividade por parte de trabalhadores que estejam em teletrabalho, que também não podemos aqui deixar de dizer
que entendemos que não estará naturalmente desligado de um aumento do tempo de trabalho. Aliás, no mesmo documento que nos enviam, encontra-se lá referido que 59% dos trabalhadores trabalha mais horas do que o habitual em situações de teletrabalho. Por isso não podemos de todo, no nosso entender, desligar esta questão de um aumento de produtividade que está intimamente ligado a matérias de desregulação dos horários de trabalho e até de um aumento, no fundo, do tempo de trabalho, em que há até pressão para, muitas vezes, para uma disponibilidade permanente para o próprio trabalho, o que vai também ao encontro das preocupações que colocou na intervenção inicial, nomeadamente à necessidade de se definirem naturalmente bem os horários de trabalho nestas situações, embora o horário de trabalho esteja já definido, porque há um número máximo de horas de trabalho naturalmente definidos em lei, mas não podemos aqui deixar de referir, porque a questão do horário de trabalho nestas matérias para nós é efetivamente muito importante, para o PCP é uma das preocupações que temos. Não podemos deixar de referir aqui a pressão que sabemos que existe nestas situações para um alargamento desse mesmo horário e para uma disponibilidade permanente dos trabalhadores para o próprio trabalho. Juntamos também aqui a estas preocupações outras que também já colocamos noutros momentos, desde logo a transferência de custos do patronato para os trabalhadores, a própria confusão entre o espaço de trabalho e o espaço familiar, pessoal e privado do trabalhador, e não é difícil perceber esta mesma realidade, sabendo-se também das condições de habitabilidade da esmagadora maioria dos trabalhadores no nosso país. Também é um caminho que se pode fazer para a perda de direitos, além, e juntava aqui também, das matérias de higiene, saúde e segurança no trabalho, que nesta realidade específica não são de sumenos importância, muito pelo contrário. Não podemos aqui também deixar de referir e também acompanhar aqui algumas das preocupações que colocaram, nomeadamente no que se refere tanto à questão dos riscos psicossociais do teletrabalho e também especificamente em relação a esta questão do isolamento dos trabalhadores, ou seja, da separação física e do isolamento dos trabalhadores uns dos outros, que naturalmente tem consequências naquela que é o desenvolvimento até de relações não só de trabalho, mas de laços de socialização que se desenvolvem nos locais de trabalho e que naturalmente nestes contextos tendem a desaparecer ou a ficar tremendamente limitados, e a própria partilha de experiências, de conhecimento, está também ela diminuída e colocada em causa, para não dizer que desaparece por completo, nestas mesmas realidades específicas de trabalho, além naturalmente da própria invasão da privacidade do trabalhador, mas não só do trabalhador e da sua família, porque naturalmente que não podemos aqui descurar também nesta análise que fazemos a família do trabalhador e os impactos que esta realidade tem também sobre a sua família. Por isso deixava também aqui estas preocupações que o PCP tem sobre esta matéria. Teremos também a oportunidade de fazer este debate de forma mais aprofundada da parte da tarde, mas agradecer também à Ordem dos Psicólogos tanto o pedido de audiência que fez, como também o documento que nos enviou, que é naturalmente importante para podermos aprofundar a reflexão sobre o assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. E segue-se por videoconferência o Sr. Deputado do CDS, Pedro Moraes Soares, a quem cumprimento e dou a palavra. Faz favor, Sr. Olá, Deputado. bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Deputado, cumprimento especial também aos nossos convidados à Ordem Especial sobre o bastonário. Portanto, deixar aqui duas, três notas, e hoje vamos ter também durante a tarde a oportunidade, portanto, de debater variedíssimos processos, portanto, sobre teletrabalho, e o do CDS, inclusivamente, portanto, é sobre o direito ao desligamento. Curioso, que também já o tinha feito, portanto, há 5 anos atrás, e na altura, portanto, não conseguimos, portanto, votaram contra, portanto, mas foi o primeiro partido a apresentar iniciativas sobre esta matéria. Agradecer, de facto, o estudo e o documento, portanto, que nos foi feito chegar, portanto, vai ser muito importante e muito útil, portanto, depois para discutirmos na fase da discussão, tanto na especialidade, deixar esta nota, portanto, de agradecimento, portanto, à Ordem dos Psicólogos, e também eu queria, portanto, pormenorizar mais e colocar, portanto, duas questões, portanto, mais específicas, portanto, ao seu bastonário, portanto, que aprofundasse mais a questão, portanto, dos perigos, portanto, para o desgaste físico e psíquico, se não existir, portanto, o desligamento, e também uma referência que lhe pedia que também se especificasse um pouco mais,
e as dificuldades também têm tido, e que os psicólogos também têm tido, sobre a importância, portanto, da conciliação entre a vida profissional, portanto, e a vida pessoal e familiar. Portanto, eu queria que, ou pretendia, portanto, que fosse mais específico, portanto, sobre estas duas situações, que vai muito ao encontro, portanto, do projeto que o CDS irá apresentar durante esta tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão terminadas as intervenções por parte dos grupos parlamentares e, portanto, vamos devolver a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, para a sua intervenção final, comentários, chegas aquilo que entender por 10 minutos. Faz favor, Sr. Bastonário, tem a palavra. Muito obrigado, senhores deputados, por todos os comentários e questões. Eu gostaria de começar por dizer que, relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência, de facto, ele traz verba para investimento, aparentemente, na área da saúde mental, mas já tive a oportunidade de dizer isto. Se é bastante positivo que ele possa finalmente garantir recursos para aquilo que está previsto há muito tempo no Programa Nacional de Saúde Mental, não deixa de ser isso e apenas isso. É muito importante para aqueles que sofrem de uma doença mental, muito importante para aqueles que têm perturbações de ordem psiquiátrica, mas de facto e é uma lacuna enorme que é agora suprida, se assim acontecer, mas continuamos sem ver o que quer que seja no plano que aposte na prevenção e na promoção da saúde mental, muito menos relativamente à saúde mental nos locais de trabalho. E, portanto, essa continua a ser uma falha, quanto a nós, bastante grande e que deveria ser corrigida, até por uma questão de sustentabilidade. Portanto, peca aí por nós não apostarmos naquilo que pode evitar que exista mais doença, que existam mais perturbações no futuro. Portanto, para isso, nós defendemos que exista mesmo um programa, e agora falando especificamente daquilo que são os locais de trabalho, que exista mesmo um programa de financiamento a projetos que possam prevenir riscos psicossociais, que as organizações possam se candidatar e que, com isso, tenham aqui um estímulo às boas práticas, um estímulo a que, para além daquilo que já está previsto na lei, e que voltamos a dizer, julgamos que a lei também deveria ser alterada nessa matéria, relativamente àquilo que são as exigências nesta área, e tornar claro que a saúde mental não é uma parte que está fora, como hoje está, e é preciso dizer que hoje, na prática, ainda continua a estar fora daquilo que são as obrigações em matéria de segurança e de saúde no trabalho. E, portanto, se é verdade, por um lado, que a legislação pode ajudar, as leis ajudam, às vezes, outras vezes não. Agora, as práticas são absolutamente decisivas. E, portanto, se por um lado um empurrão relativamente à alteração da legislação e à sua melhoria é importante, e já defendemos há muito tempo que aconteça, e este Parlamento, volto a relembrar, aprovou por unanimidade uma resolução precisamente nesse sentido, de recomendação ao Governo disso mesmo. Julgo que é preciso mais determinação nesta matéria e a conjugação com um programa de estímulo que permita os recursos às organizações que possam ter mais dificuldade nesse efeito para investirem nesta área. É de um investimento que se trata, como aliás demonstra o relatório que apresentámos o ano passado e que apresenta aquilo que já são os custos que a falta de intervenção nesta área tem para a economia portuguesa. São 3 pontos vasta gama. Portanto, convinha olharmos mesmo para isto e passarmos à ação. Para além de que pagamos depois todos, tanto em sofrimento como em vidas, como eu disse, e pagamos mesmo em vidas. Pagamos na perda de vidas humanas
o facto de não estarmos a agir nesta matéria e de não termos, nem nas atividades preventivas, nem depois numa primeira linha de intervenção nos centros de saúde, quaisquer respostas. Não posso deixar de sublinhar outra vez que continua sem haver qualquer tipo de iniciativa de modo a reforçar o número de psicólogos nos centros de saúde. A população pede, a população necessita cada vez mais e esse é um recurso que continua a não existir. Depois, dizer que a Ordem dos Psicólogos está muito disponível e pronta a continuar a dar estes contributos que vão muito para além daquilo que é o seu trabalho de regulação, mas que parece ser essencial no sentido do interesse público que aqui impera. Aquilo que disponibilizamos de recursos no tal site da Mais Produtividade é um exemplo disso. O Eu Sinto-me, que os senhores deputados também receberam informação e que está desde dia 7 de abril, também é um site que também está disponível, um portal, é um contributo direto à população relativamente à construção de mais literacia e, como se sabe, isso é muito importante para a promoção da saúde mental. É algo para todos aqueles que possam aceder online, mas nós estamos disponíveis para muito mais, estamos disponíveis para colaborar com não só linhas de orientação para a prática daquilo que devem ser os profissionais nesta matéria, se chamados a intervir, como também guias mais abrangentes sobre os requisitos e sobre as boas práticas para as lideranças e para a mudança ou o desenvolvimento das culturas organizacionais, de modo a que seja uma cada vez mais frequente realidade trabalharmos a prevenção destes problemas, dos riscos psicossociais associados seja a esta situação de teletrabalho, seja a outras dimensões, mas também aquilo que é a promoção da saúde mental dos locais de trabalho, não ficar, mais uma vez, esquecida, às vezes, numa pergunta sobre stress, naquilo que é a avaliação que hoje é feita, quando, já todos devem ter tido essa experiência, vão fazer uma avaliação no âmbito da saúde no trabalho. É algo que tem que mudar e tem que mudar agora. Não podemos continuar sem avaliar e sem prevenir. É insustentável e o país não tem recursos para continuar a desperdiçar o que está a desperdiçar ao longo de todo este tempo. E continuamos a não conseguir chegar aqui, a esta dimensão da prevenção e da promoção. É absolutamente essencial. Quando falamos deste programa de estímulos, falamos de um programa que aposte em projetos que avaliem de forma estratégica os riscos psicossociais, todos eles, porque a separação das coisas aqui é muito difícil de fazer e temos que olhar para aquilo que são as realidades de cada uma das organizações e para isso é preciso uma avaliação organização a organização, que entre naquilo que são as boas práticas destas organizações e uma avaliação feita com base na evidência científica, sem achismos, sem curiosos sobre esta matéria, sem a ideia base permanente que toda a gente percebe um bocadinho de pessoas e, portanto, vamos lá, a gente é que sabe, dá aqui um jeitinho. Não. É preciso também trazer ciência para aqui, ciência para as práticas de gestão relativamente às pessoas. E, nesta matéria, é preciso, portanto, estimular a existência de projetos que avaliem os riscos psicossociais e que depois também façam uma avaliação desses projetos, da avaliação do resultado dessas intervenções e que ponham um foco precisamente nas pessoas, que são as pessoas que fazem as organizações, são as pessoas que fazem a economia, são as pessoas que permitirão certamente ao país recuperar desta situação e nós julgamos, continuamos a dizer, temos entregue contributos nesse sentido em todas as esferas do que tem sido possível, de modo a fazer sentir aquilo que pode ainda ser feito. E estamos e continuamos disponíveis como parceiros, como temos sido até hoje sempre, para trabalhar efetivamente propostas concretas, documentos concretos, ações concretas de apoio às pessoas, às vezes até diretamente, aos decisores e aos líderes das organizações. E, portanto, podem contar connosco também para isso. Relativamente aos perigos que foram aqui referidos, é muito importante
que, antes de mais, as pessoas possam, ao fazer essa separação, entre casa e trabalho, ou entre os diversos ambientes, essencialmente que as pessoas consigam, muitas vezes até o básico, que é basicamente descansarem. E hoje, cada vez mais, com estas dificuldades de separação, com as dificuldades do desligar, começa por falhar logo aí. Logo precisamente no facto de se ir parar à exaustão por não haver, muitas vezes, as pausas suficientes, o descanso e a compensação suficiente. Ou seja, há falta de bem-estar, há falta de bem-estar no trabalho e há falta de bem-estar depois também na nossa vida no geral. Isso está-se a ver nos resultados dos estudos que vão aparecendo sobre os impactos na saúde mental, mas era já uma realidade antes da pandemia. Eu tenho que voltar a frisar isto, não é uma realidade apenas de agora, e quando falamos em saúde mental, nós não estamos a falar apenas de doença mental. Estamos a falar de saúde, estamos a falar de bem-estar, é muito mais do que a ausência de doença, e nessa matéria temos ainda muito que fazer. E, portanto, o que deixava como mensagem final aos senhores deputados é que é preciso ir para além da doença mental quando se fala de saúde mental, é preciso ir para além do achismo e de algumas ações mais, às vezes até de marketing, por parte das organizações nesta matéria, é preciso ir para além do apoio já quando o mal está feito. É preciso trabalhar na promoção e na prevenção. As propostas estão há muito tempo em cima da mesa, estão há anos em cima da mesa, relativamente ao que é necessário fazer. Da nossa parte, estamos dispostos para contribuir. Os psicólogos e as psicólogas portugueses, há muito que propõem e estão no terreno a trabalhar com todos aqueles que sentem essa necessidade e estão mais do que preparados para continuar a dar mais e melhor apoio à população e aos decisores e às organizações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Agradecemos penhoradamente o facto de hoje, num dia tão importante, nos ter trazido estes contributos, que enriqueceu naturalmente a formação e a informação dos senhores deputados, e muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Nós vamos retomar às 11 horas. Portanto, temos 10 minutos de intervalo para mudar os protagonistas e até já.